Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Fale com seu professor. Nessa aula de hoje continuaremos falando do sujeito sintático na sentença, nossa parte 2 da aula passada, ok? Aproveitando, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e caso tenha interesse em acessar os nossos cursos privados, né? Tem todos os links aí no nosso banner do canal do YouTube. Entre em contato com a gente, ok? Visita o nosso site. Ou fale com seu professor na plataforma Wix. Bom, na aula passada nós falamos sobre o sujeito sintático, demos a definição do sujeito, né, que é o SN, o sintagma nominal. Falamos das partes componentes do sintagma nominal. E começamos a abordar a classificação do sujeito. Então mencionamos que o sujeito ele pode ser simples e composto, oculto e explícito, determinado e indeterminado, nesse esquema mnemônico que eu preparei para vocês aqui, né? Simples, composto, determinado, indeterminado e oculto ou explícito. Falamos na aula passada, eu creio que do simples e composto e do oculto e explícito, né? Então a temática dessa aula aqui será o sujeito indeterminado e determinado. Bom, quando nós falamos de sujeito determinado, nós estamos falando da mesma coisa, né, que o sujeito explícito, ok? Então, o sujeito explícito é a mesma coisa que o sujeito determinado. Nessa aula de hoje, nessa parte 2 do vídeo, nós vamos falar sobre a indeterminação do sujeito, o assunto precioso na língua portuguesa para saber escrever direitinho, compor as suas orações em uma redação, ok? Por quê? Porque a indeterminação do sujeito ela é feita em língua portuguesa de duas grandes maneiras. Primeiro, você pode deixar o verbo na terceira pessoa do plural, né, sem que haja uma referência que a gente chama de deitica ou discursiva anterior, então não se sabe quem é o sujeito, ou você deixa na terceira pessoa do singular, mas o pronome si, que nesse caso é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então, duas grandes estruturas que existem para a indeterminação do sujeito em língua portuguesa. Com o verbo na terceira pessoa do plural sem a referência deitica, e aí nós temos como exemplo, contaram-me a verdade. Contaram-me a verdade. Contaram, o verbo na terceira pessoa do plural, e essa frase está fora de um contexto discursivo que me dê quem são esses eles que contaram. Então, isso é um sujeito indeterminado. Ou a estrutura clássica de indeterminação do sujeito na língua portuguesa, que é feita com o verbo na terceira pessoa do singular, com pronomes se. Exemplo, comia-se bem naquela festa, naquele lugar. Então, comia-se bem naquele lugar. Essa estrutura comia-se, terceira pessoa do singular mais o se, é uma estrutura que a gente chama de clássica, de determinação do sujeito em língua portuguesa, né? Esse pronome, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Não confundir essa estrutura com outra estrutura muito parecida, que é a estrutura da voz passiva sintética, que são aquelas frases que nós vimos em anúncio. Vendem-se geladinhos, né? E às vezes as pessoas deixam de fazer a concordância e escrevem vende-se geladinhos. Justamente confundir a estrutura da voz passiva sintética com a estrutura do sujeito indeterminado, né? São coisas diferentes. Vendem-se geladinhos, geladinhos são vendidos. Voz passiva sintética. Diferente da estrutura de comia-se bem naquele lugar. Veja que se a gente tiver comia-se bem naqueles lugares ou naqueles restaurantes, não haverá concordância, né? Não haverá a obrigação de colocar o verbo no plural. Por quê? Porque não existe um sujeito explícito, aí é o sujeito indeterminado, portanto o verbo não tem que concordar com o sintagma nominal ausente, né? Essa é a estrutura clássica
da indeterminação do sujeito na língua portuguesa. Então vamos lá, para resumir o que falamos. Estrutura clássica da indeterminação do sujeito na língua portuguesa. Terceira pessoa do singular, mais o pronome se, né? Faz-se bem, ok? Então, terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Não confundir com a estrutura da voz passiva sintética, né? Vendem-se geladinhos, que é a mesma coisa que dizer geladinhos são vendidos, na voz passiva analítica, ok? E por último, para a gente terminar essa parte 2, nós temos os chamados verbos que não têm sujeito, que são os verbos impessoais. Então, verbos com expressões fenômenos da natureza, verbo haver na excepção de existir, há muito tempo que não o vejo, né? Ou há muitos anos que não o vejo, não há concordância. Verbo haver, fazer e quando indicar tempo decorrido, né? Então toda vez que indicar tempo decorrido, faz 10 anos que não o vejo e não fazem 10 anos. Não há obrigação da concordância verbal, ok? Porque é um verbo usado em sentido impessoal. E verbo ser na indicação de tempo generalista. Então essas frases em língua portuguesa são tidas e conhecidas por não possuírem um sujeito. Por quê? Porque verbos existenciais, verbos de estados na natureza, verbos de fenômenos na natureza, você não vai ter um sujeito. Ninguém vai chover, ninguém vai nevar, ninguém vai trovejar, ok? Se não há um desempenhador, né? Um autor dessa ação. Perfeito? Então espero que tenham tirado suas dúvidas. Essa é a parte 2 da nossa aula de sujeito. Clica, segue nosso canal, assiste a aula parte 1, ok? Para depois vir e completar com essa segunda parte. E se inscreva, deixe seu like e nos acompanhe em nossas aulas aí, que o curso será gratuito e completo aqui no nosso canal. Até a próxima, grande abraço!